Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus mais uma vez esteja no nosso meio. Espero que vocês estejam ficando satisfeitos com as minhas palestras, que são simples, mas bem objetivas, bem arroz com feijão, como é o linguajar que a maioria de nós entende, compreende e mastiga, e faz como o boi, rumina tudo aquilo que viu, ouviu e digeriu. Neste livro, Hora de Transição, é um livrinho de bolso, que eu recomendo que quem puder obtê-lo, faça-o. Agora vejam bem, o irmão Carlos Bacelli, pelo irmão José, nos alerta para não nos preocuparmos tanto com a transição do planeta. Não nos preocupemos tanto em deixar um mundo melhorado, mas que lutemos, nos esforcemos para deixar pessoas melhoradas, pessoas transformadas, pessoas evoluídas, pessoas para o bem. Então a transição principal, meus irmãos, é a interna das pessoas que nós buscamos. Porque dia chegará que aqueles que estão nossos filhos de hoje serão os nossos pais de amanhã. Então é importante que a gente sempre se pergunte: o filho ou a filha que Deus me emprestou, eu estou conseguindo fazê-los cidadão de bem para o universo? Porque quando eu precisar voltar a este planeta, a espiritualidade perguntará: deixastes alguém em boas condições para te receber de volta? E aí, dependendo dos filhos ou de filhas que me emprestaram, eu verei o que é que eu conquistei, o que é que eu transformei, o que é que eu moralizei. O tema que eu procurei está no item 41 e o tema é pergunta. Olha bem o tema, pergunta. Nesta hora difícil que a humanidade atravessa atualmente, e só vai depender de cada um de nós mudar essa hora difícil para uma hora mais suave, mais amena. Mas dá a impressão que a humanidade tem tendência a ser masoquista. Pessoas masoquistas são aquelas que gostam de sofrer, que adoram sofrer. Que nem na quarta pandemia, que é a Omicron, que aí está conseguindo mexer com o brilho do ser humano para melhor. Pouca gente está reaproveitando os ensinamentos dessa enfermidade, que veio como um despertador, veio para nos chacoalhar, porque a maioria de nós está fugindo de Deus, está fugindo do Cristo. Conhece todo mundo, mas não se conhece a si próprio. E a pandemia está aí, como despertador. Essa pandemia também está começando a prenunciar tempos novos. Porque a Terra está saindo da fase de provas e expiação, caminhando para um mundo de regeneração. Aonde uma boa porcentagem da humanidade, por não ter
aprendido nada, aceitado nada, só se rebelado, não poderão ficar aqui. Serão exilados para mundos que compatizem com a sua teimosia, com a sua ignorância, com a sua falta de vontade de se melhorar. Então é natural que perguntemos: o que temos de melhor a fazer para que não nos percamos no cipoal de tantas e tão rápidas transformações que assolam o planeta? Primeira resposta: busquemos nos conhecer. E é o que menos a gente faz. A gente conhece a esposa, conhece o marido, conhece os filhos, conhece o sogro, conhece a sogra, a nora, o genro, mas não se conhece a si próprio. Em uma outra palestra eu avisei: ser humano não tem medo das trevas, ele tem medo da luz. Ele tem medo de se autodescobrir e perceber que ele é bem pior do que ele achava que era. Não temos por resposta o que certo já sabes, necessitando, contudo, que cada um de nós recorde das medidas fundamentais a serem adotados para que conquistemos a paz. Porque de que adianta eu correr atrás da paz pensando só na guerra? De que adianta eu desejar e orar para que a paz se instale no mundo, se o meu mundo interior é um mundo de guerra, de inconstâncias? Por mais que te pareça insignificante, perseveras no cumprimento do dever a que foste chamado, sem relegar as tuas responsabilidades para quem quer que seja. Amados irmãos, só se leva deste planeta abençoado o bem que cada um de nós consegue fazer. Então ame, perdoe, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Transforme um inimigo em amigo, porque você pode precisar do seu testemunho quando você desencarnar. Procure firmar-te nas suas convicções, sem permitires-te abalar pela onda de ceticismo que, infelizmente, compele muitos à debandada da fé em Deus. Nada contra, meus irmãos, mas a maioria das religiões cultuam a Mamon, o Deus da matéria. Quando a gente ouve certas explanações, certos depoimentos, a gente só vê falar das coisas terra a terra. A gente não ouve depoimento que eu tinha muitos vícios e hoje não tenho mais. Eu aprendi a perdoar, eu aprendi a amar, eu aprendi a tolerar, eu aprendi a respeitar para ser respeitado, a amar para ser amado. A gente só vê falar das coisas materiais. Eu estava endividado e hoje não devo mais. Eu não tinha nada e hoje eu tenho mansões, tenho isso, tenho aquilo, tenho... Gente, não é assim, não funciona assim.
E a gente que tem sensibilidade mediúnica, ouve as trevas dizer, eles são ingênuos demais. O que eles querem, nós lhe damos, as coisas da terra, que aqui na terra fica. Diante de tanta injustiça e das atitudes daqueles que corrompem a própria consciência, não desanimes do ideal que abraçaste, mesmo quando te sintas quase sós, a pelejar para que a luz se sobreponha às trevas. No livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, tem uma mensagem chamada mais ou menos assim: que importa a ti, segue-me tu. Não nos esqueçamos que a mesma multidão que aplaudia Jesus uma semana, o crucificava na outra, escolhendo o sacrifício de Jesus em detrimento de Barrabás. Independente de você ser aceito, não aceito, criticado ou abençoado, continua amando, sem se preocupar com o que a humanidade pensa de você. Mas procure perguntar todas as noites antes de dormir: o que será que Deus pensa de mim? Será que eu estou acertando? O que será que Jesus, meu irmão maior, estará pensando de mim nesse momento? Será que eu não estou sendo ainda aquele falador de Jesus, não aceitando ser seu seguidor? Porque falar de Jesus é fácil demais. Segui-lo, acompanhá-lo, aí que está o problema. Por isso que ele afirma: todo aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e siga-me, tomando sua cruz. Procure compreender aqueles que se fragilizam na caminhada e que caem sob a guante da tentação, não deixando quanto possível de lhes estender a mão para que se reergam da queda. O espírita, pelo pouco de conhecimento que ele acha que já tem, ele deve estar procurando pessoas que passem por dificuldades para lhe oferecer: em que posso te ajudar, meu irmão? Mesmo que seja de outro vínculo religioso. Porque ser religioso é fácil demais. Viver a religiosidade da religião que você professa é uma outra história. E Jesus pede a nós simplesmente que amemos a todos incondicionalmente. Sempre que você for solicitado, meu irmão, nunca deixe de animar os que carecem de ouvir a tua palavra de esperança no futuro. Se alguém te procurar, meu irmão, não importa a hora, pedindo amparo, socorro, ajuda, aconselhamento, sente do seu lado. Você não vai estar perdendo tempo, não. Você vai estar investindo numa alma para reencaminhá-la para Deus e para Jesus. Mesmo interiormente, algo apreensivo, meus irmãos, procura manter-te sereno, para que a tua serenidade possa ser um ponto de apoio
para aqueles que se aturdem e tendem a perder o equilíbrio nas provações. As casas espíritas estão cada vez mais abarrotadas de pessoas buscando amparo, assistência, uma palavra de solidariedade, de fraternidade, um abraço. Então eu peço, meus irmãos, vocês dirigentes de casas espíritas, que estão mantendo elas de portas fechadas, de medo da pandemia. Eu nunca vi espírita com medo de morrer, meus irmãos, é o cúmulo. Abram suas portas, restringe o número de visitantes, porque se nós acreditarmos que somos um grande hospital de almas, se o hospital se fechar, o que será de nós? É uma escola bendita de reeducação de espíritos imortais. Não ouvides que a hora difícil é também a hora em que os nobres valores têm oportunidade de se realçar. Por que eu tenho tanto conhecimento se não me dão oportunidade de exercitá-lo, de praticá-lo? O espírita vive clamando por trabalho, mas assim que a pandemia surgiu, a maioria correram, fugiram, preferiram sentar na frente de um computador, de um celular, e se tornar espíritas intelectualizados e virtuais, mandando passe por telefone, passe pelo celular. Isso é absurdo, gente. Isso é denegrir a imagem de uma doutrina que é pura, simples, transparente e límpida, como a doutrina dos espíritos. Falando das coisas reais conquistadas, é no exemplo que já lograstes levar a efeito no mundo de ti mesmo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pela luta constante que ele faz para dominar suas más tendências. É trabalhando, é servindo, é amando. Eu sempre brinco aqui, eu gostaria de ser pego trabalhando muito para não ter surpresa quando entrar na espiritualidade. Sobretudo, meus irmãos, não esperes privilégios que venham a te favorecer, porque o espírito interessado em redenção, em evolução, em crescimento, sabe que o instante do Calvário, que antecede a sua vitória no campo da autossuperação, é inevitável. Tem um livro do Carlos Bacelli chamado O Médium dos Pés Descalços. E ele diz que quando desencarnarmos vamos perceber que nós evoluímos ao sermos recepcionados pelos bons espíritos com os pés descalços e sangrando, cheio de hematomas no seu perispírito. É sinal que você se arranhou muito, mas se venceu a si próprio. Insistiu, persistiu e não desistiu. É o convite que Allan Kardec fazia para nós. Então, meus irmãos, se vocês tiverem dificuldade de conquistar este livro, Hora de Transição, nós temos também a pronta entrega. Tem tantos livros de bolso que nos traz grandes lições silenciosas. Porque o livro espírita
quando ele é dado de presente, é um presente de irmão. Quantos livros espíritas eu doei e continuo doando? Quanta gente já saiu da faixa do suicídio, do tédio, da angústia, da ansiedade, graças a obras que a gente lhe deu de presente. Porque na nossa casa, se você não pode comprar o livro, nós doamos. Damos de presente com dedicatória e tudo. Porque o maior bem que a gente pode fazer pela nossa doutrina é a sua divulgação. Logo, logo estaremos nos reencontrando de novo, meus irmãos. E eu desejo que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Só um lembretinho. A nossa caixa postal, ela não mudou. Continua mesmo, caixa postal 180, CEP 13.320.970, Salto, São Paulo. Tudo que é enviado para a caixa postal, mesmo cartas que eu respondo para presidiários, todas elas terão resposta. Nenhuma ficará entregue à própria sorte. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.